À beira da loucura, Descaminhos da Paixão, de Elisa Marcelli, parte 1, sinopse. Cida, embora originária do Sul, foi encontrada quase morta no interior da Bahia. Sem memória, teve que percorrer uma grande jornada para descobrir quem havia feito tamanha maldade com ela e o porquê. Durante essa jornada, aprendeu sobre si e sobre a vida. Passou por momentos de depressão criados por ela e por espíritos inferiores, mas sempre teve ao seu lado amigos que a ajudaram, não só a encontrar os culpados por tanto sofrimento, como também a cura da depressão e o caminho do amor e do perdão. Capítulo 1. Daniel acompanhou Cida até a porta de seu quarto. Assim que ela entrou, ele foi para o seu, deitou-se de costas e, com os olhos fixos no teto, ficou pensando em tudo o que havia acontecido naquele dia. Assim que Daniel se afastou, Cida fechou a porta. Encostou-se a ela e ficou olhando por todo o quarto para ver se não havia ninguém. Seu coração batia forte e ela tremia muito. Estava com muito medo. Um vulto de mulher estava ao seu lado rindo muito e disse: "É isso mesmo, agora chegou a sua vez. Alguém vai matar você. Vai pagar pela traição. Por isso não pode mais dormir. Precisa ficar acordada e vigiar. Desta vez você não vai escapar." Cida não soube o motivo de todo aquele medo. Sentia as pernas tremerem e não conseguia chegar até a cama. Aos poucos e com dificuldade, pôde se aproximar e caiu sobre ela. Mesmo deitada, continuou percorrendo o quarto com os olhos. Só se acalmou um pouco quando concluiu que não havia ninguém ali. O vulto ao seu lado dizia: "Este é o único lugar da casa em que você estará protegida. Não deve mais sair daqui. Não deve ir a lugar algum, nem mesmo com Daniel. Quem pode lhe garantir que ele também não faz parte de tudo o que lhe aconteceu?" O medo que estava sentindo aumentou. Encolheu-se na cama pensando: "Não vou mais sair deste quarto, nem mesmo com Daniel. Não o conheço, nem sei de onde surgiu. Quem me garante que ele não foi mandado para me matar? Aconteça o que acontecer, não sairei mais." O vulto continuava rindo e falando: "Isso mesmo. Você não pode confiar em ninguém. O Duarte também é seu inimigo. Ele veio com essa história de espírito só para enganar você. Isso não existe. Ele quer que você confie nele e não sinta medo, mas ele também quer lhe matar." Cida, sem saber por quê, sentiu medo e raiva de Duarte. Seu corpo todo doía, como se estivesse levado uma surra. Estava também muito suado, tanto que a roupa se prendia nele. Pensou: "Preciso me levantar, tomar um banho e trocar esta roupa." E foi o que fez. No armário escolheu uma roupa e se dirigiu ao banheiro. Assim que chegou à porta, o vulto continuou falando: "Você não pode tomar banho. Quando estiver sozinha no chuveiro, alguém pode vir com uma faca e matá-la. Não se lembra daquele filme?" Cida parou na porta. Lembrou-se de um filme a que havia assistido. Voltou correndo para a cama. Deitou e ficou olhando por todo o quarto. Estava em pânico. Levantou-se novamente e, correndo, foi até a porta, trancando-a. Voltou para a cama e ficou na posição inicial por muito tempo. Alguém bateu à sua porta. Da cama e na mesma posição em que estava desde que se deitara, amedrontada, perguntou: "Quem é?" "Sou eu, a Emília. Posso entrar?" O vulto, que durante todo o tempo ficou deitado ao seu lado, levantou e disse, rindo e gritando com a voz estridente: "Tome cuidado com ela. Ela também está querendo matar você. Não deixe que entre." Cida não ouviu, mas sentiu medo de Emília. Sentando-se na cama, gritou: "Não vou abrir. Estou descansando, vou descer logo mais." Emília estranhou aquele tom de voz, mas mesmo intrigada se afastou pensando: "Que será que aconteceu? Ela deve estar mesmo muito cansada, voltarei mais tarde." Ao passar pelo corredor, viu Daniel que, após ter descansado, lia sentado em um sofá no escritório. Pensou em falar com ele, mas resolveu que não. Pensou: "Eu não vou incomodá-lo. Ele não me pareceu bem, mas pode ter sido só minha impressão. Logo mais irei até lá para ver se ela melhorou." Foi em direção à cozinha para ver como estava a preparação do jantar. Cida sentia sono e por várias vezes tentou dormir, mas foi em vão. O vulto de mulher não lhe dava paz. Cada vez que fechava os olhos, o vulto gritava: "Cuidado, abre os olhos."
Alguém pode entrar no quarto. Sabe que todos eles devem ter a chave. Cida abriu os olhos imediatamente. Em seguida, ficou olhando fixo para a porta. Ela não percebeu quanto tempo passou até ouvir outra batida à porta. Quem é? A Emília. Está quase na hora do jantar. Você precisa se preparar. O vulto rodopiava em volta dela. Continuava rindo e gritando. Não a deixe entrar. Você não pode comer. Eles colocaram veneno na sua comida. Imediatamente, Cida respondeu para Emília. Eu não estou com fome. Quero ficar aqui. Ainda estou cansada. Você não pode ficar sem comer. Deixe-me entrar. Cida gritou alucinada. Não estou com fome. Vá embora. Deixe-me em paz. Emília percebeu que a situação era grave. Desceu rápido e foi até o escritório. Entrou nervosa e disse: Daniel, está acontecendo alguma coisa com ela? Ele assustou-se ao vê-la entrar daquela maneira, quase pulou do sofá. O que aconteceu? A senhora está nervosa. Ela, muito nervosa, contou o que havia ocorrido. Assim que terminou de falar, ele saiu, subiu correndo a escada que levava aos quartos. Assim que chegou diante do quarto de Cida, tentou abrir a porta, mas percebeu que ela estava trancada. Bateu com força, chamando. Cida, sou eu, abra a porta. Cida levantou, ficou em pé junto à cama. O vulto que continuava rodopiando à sua volta disse, rindo muito, não abra a porta. Ele também faz parte da quadrilha. Ele foi mandado para encontrar você e só fingiu que gostava de você. Não pode confiar em ninguém. Cida, nervosa, começou a andar por todo o quarto. Chorando muito, respondeu, não vou abrir a porta. Você também está querendo me matar. Ao ouvir aquilo, Daniel olhou para Emília, que de olhos fechados e com as mãos postas parecia rezar. Ele perguntou nervoso. Emília, o que está acontecendo aqui? O que fizeram com ela? Para que ficasse assim? Emília abriu os olhos e respondeu. Não sei. Quando vocês chegaram, pareceu-me que estava tudo bem. Ela entrou no quarto e não falou com mais ninguém. Mas deve ter acontecido alguma coisa. Alguém deve ter lhe dito ou feito algo que a assustou. Parece muito amedrontada. Ela não falou com ninguém. Você mesma a acompanhou até o quarto. Ele tornou a bater a porta. Cida, sou eu, meu amor. Preciso entrar, sabe que a amo muito. O vulto disse nervoso. É mentira. Ele não gosta de você. Ele faz parte da mesma quadrilha. Mesmo sem ouvir a voz do vulto, Cida disse gritando. Você está mentindo. Nunca me amou. Esteve o tempo todo fingindo. Assim como os outros, está querendo me matar. Não vou mais sair deste quarto, nem deixar ninguém entrar aqui. Aqui dentro, sozinha, sei que estou protegida. Ele voltou a olhar para Emília, que assim como ele estava abismada com tudo aquilo. Voltou a bater a porta e a dizer, não diga isso, meu amor. Sabe que a amo. Você não pode ficar aí dentro para sempre. Tem que se alimentar. Há muitos amigos para protegê-la. Ela se enterneceu. As lágrimas continuavam caindo, foi até a porta. O vulto rodopiando à sua volta, desesperado, começou a gritar. Não abra a porta, ele está mentindo. Ele só está esperando uma oportunidade para matar você. Nem ele nem ninguém desta casa quer protegê-la. Todos querem matá-la. Cida parou novamente, voltou para a cama, toda encolhida e gritou. Não vou abrir, vá embora, quero ficar em paz. Daniel tornou a olhar para Emília, dizendo desesperado. O que vamos fazer? A outra chave para esta porta? Ah, está guardada no escritório, vou pegar. Vá, por favor. Enquanto isso, eu vou telefonar para o hospital e ver se Ernesto ainda está lá. Você sabe o número? Sei, mas está quase na hora do jantar. Ele deve estar a caminho. Mesmo assim, vou tentar, vamos. Desceram apressados. Enquanto caminhavam para o escritório, Emília falou o número do telefone. Ele guardou na memória. Assim que chegaram à sala, ele foi até o telefone e ela abriu a gaveta, onde sabia estar o molho de chaves. Procurou e não o encontrou. Saiu do escritório e foi até a cozinha. Leonor e a cozinheira Genilda estavam terminando de preparar o jantar. Emília entrou apressada, perguntando, Leonora, você sabe onde estão as chaves da casa? Leonora pensou por alguns instantes, depois respondeu, lá no escritório, na segunda gaveta da escrivaninha, porque já procurei e não encontrei. Precisamos abrir o quarto. Ela se trancou e parece que está com muito medo. Leonora começou a tremer enquanto perguntava. Ela se lembrou de alguma coisa? Não sei. Disse que todos aqui estão querendo matá-la. De onde tirou essa ideia? Também não sei.
mas precisamos abrir aquela porta e ver como ela está. Vamos até o escritório, provavelmente o Ernesto guardou as chaves em outro lugar. Preciso que me ajude a procurar. Foram ao escritório, procuraram, mas não encontraram. Leonora voltou para a cozinha. Daniel estava colocando o telefone de volta ao gancho e Emília perguntou: conseguiu falar com Ernesto? Não, ele acabou de sair. Logo mais estará aqui. Vou lá para cima e tentar fazer com que ela abra a porta. Não encontrei as chaves. O Ernesto deve ter trocado de lugar. Irei com você. Subiram em direção ao quarto de Cida, que continuava sentada na cama com os olhos fixos na porta. Leonora, sabendo que Emília e Daniel se dirigiram para o quarto, foi até a sala, pegou o telefone do gancho e discou um número. Do outro lado da linha, uma voz de mulher atendeu. Alô? Dona Wanda, sou eu, a Leonora. Preciso falar depressa. Estou telefonando para dizer que há alguma coisa acontecendo. Chame a Emília, diga que preciso falar com ela. Ela está lá em cima batendo a porta do quarto. Vá até lá e diga que é urgente. Está bem, estou indo, mas não sei se ela vai querer atender. Largou o telefone sobre a mesinha e foi até o andar de cima. Chegou perto de Emília, que estava ao lado de Daniel. Este continuava chamando por Cida, que respondia, mas se recusava a abrir a porta. Leonora se aproximou e baixinho disse: Dona Emília, a dona Wanda está ao telefone e diz que precisa falar urgente com a senhora. Emília se voltou contrariada. Diga a ela que agora não posso atender. Ela diz que é urgente. Está bem. Bateu de leve com a mão no ombro de Daniel e desceu, acompanhando Leonora. Pegou o telefone. Alô, Wanda, sou eu, Emílio. Que há de tão urgente? Só queria convidar vocês todos para amanhã virem jantar aqui. Contrariada, Emília respondeu. E você acha que isso é urgente? Tentando dissimular o seu nervosismo, Wanda respondeu. Claro que é, Emília. Se vierem, preciso providenciar tudo para que o jantar seja perfeito. Não posso lhe responder agora. Mais tarde eu telefono. Por que não pode responder agora? O Ernesto ainda não chegou e ele é quem tem que decidir. Estou percebendo que sua voz está diferente. Está acontecendo alguma coisa? Emília ia contar, mas achou melhor se calar. Pensou rápido e mentiu. Está tudo bem? Só preciso falar com o Ernesto. Mais tarde telefonarei e lhe darei uma resposta. Tem certeza de que está tudo bem mesmo? Sua voz está estranha, Emília. Parece que não está bem. Emília, impaciente, respondeu. Está tudo bem. Só estou preocupada com o jantar. Agora, sem alternativa, Wanda disse. Espero que esteja dizendo a verdade. Mas se acontecer alguma coisa, por favor, me avise. Sabe que sou amiga de todos vocês, principalmente dela, por isso fico preocupada. Não esqueça que estou aqui para todo momento, bom ou ruim. Sei disso, Wanda, não se preocupe. Não está acontecendo nada. Assim que Emília colocou o telefone de volta no gancho, pensou. Eu mesmo não sei o que está acontecendo, embora desconfie, mas não tenho certeza. Preciso esperar a chegada do Ernesto e do Duarte. Eles saberão o que fazer. Wanda e Inácio não acreditam no espiritismo e a presença deles, descrentes como são, poderá atrapalhar, se é que o problema da menina é espiritual mesmo. Por isso menti. Fechou os olhos, dizendo em voz baixa, meu Deus, ajude-nos para que o meu pensamento não esteja certo. Se não for o que estou pensando, o Duarte conseguirá cuidar dela sem maiores problemas. Wanda também colocou o telefone no gancho. Com o rosto crispado, pensou. Emília está realmente preocupada. Sentia sua voz um pouco alterada. Por que não me contou o que está acontecendo? Será que ela desconfia de alguma coisa? Emília voltou para junto de Daniel, que continuava insistindo em bater a porta. Cida, não faça isso. Sou eu, Daniel. Abra essa porta. Emília se aproximou. Estava aflita e tocou no braço dele. Não insista mais, Daniel. Se for o que estou pensando, é melhor deixá-la sozinha. O Ernesto está chegando e o Duarte prometeu que viria jantar. Assim que eles chegarem, saberão o que fazer. Vamos até a sala esperar por eles? Daniel estava desesperado. Não podemos sair daqui nem a deixar sozinha Emília. Não sabemos o que está acontecendo. Não sabemos o que ela poderá fazer. Enquanto ela estiver dentro do quarto, não fará nada. A única coisa que podemos fazer neste momento é pedir a ajuda de Deus e que o Ernesto chegue logo, venha. Ele estava aflito, não sabia o que fazer. Não queria deixar a Cida sozinha. Conhecia seus problemas.
Sabia o quanto ela havia sofrido e o quanto a amava. Emília, o que está acontecendo? Por que ela mudou assim tão de repente? Hoje passamos um dia tranquilo, fomos ao hospital, ela reencontrou Duarte, ele nos levou até a clínica. Será que ela ficou assim porque aí ele nos contou aquela história de espíritos que causam doenças mentais? Será que ela se impressionou? Duarte, além de ser amigo deles desde a faculdade, é um excelente psiquiatra. E se ele tocou nesse assunto, talvez seja por perceber que ela precisava tomar conhecimento. Logo mais ele estará aqui. Por enquanto, vamos rezar. Não sei até onde eu acreditei em tudo que Duarte nos contou. Não conversei com a Cida sobre isso, portanto não sei se tudo aquilo a impressionou a ponto de ficar da maneira como está. Por isso não posso sair daqui. Preciso ficar conversando com ela. Isso não vai adiantar, Daniel. Ouvindo sua voz, ela ficará mais nervosa ainda. Vamos deixar que se acalme. Assim, quando Ernesto chegar, poderá tentar fazer com que ela mude de ideia e abra a porta. Acredita mesmo nisso? Mesmo sabendo de todos os problemas que ela enfrentou nestes últimos tempos? Não só acredito, mas tenho certeza de que nunca estamos sós, que há sempre um motivo para todos os problemas que aparecem em nossa vida. Deus está sempre a qualquer momento ao nosso lado. Acredito também que este seja o caminho do fim dos tormentos dela. Venha. Ele ainda tentou fazer com que Cida abrisse a porta. Cida, sou eu, Daniel. Abra a porta, sabe o quanto amo você. Cida, sob a influência do vulto, gritou. Vá embora, deixe-me em paz, quero ficar sozinha. Ele olhou para Emília, que aflita disse, viu, não lhe disse que não vai adiantar ficarmos aqui? Ela está bem, só precisamos esperar Ernesto chegar. Ele a conhece, é seu irmão gêmeo, saberá como falar com ela. Vamos descer e esperar lá embaixo. Ele, embora aflito, resolveu acompanhá-la. Desceram e foram para o escritório. Emília fechou os olhos e pediu ajuda. Daniel ficou andando de um lado para o outro. Naquele momento não poderia fazer outra coisa, apenas esperar. Cida, dentro do quarto, também andava de um lado para o outro, com os olhos bem abertos. Estava com muito medo, não sabia bem do que. Ao seu lado, o vulto de mulher continuava rodopiando, rindo muito e dizendo, não pode acreditar nele. Ele também está mentindo. Todos querem matar você. Mande-o embora e não abra a porta. Cida ouviu quando Daniel bateu a porta pela última vez, depois o silêncio. Ela deduziu que ele havia ido embora. Sentiu um vazio e ia gritar, chamando por ele, mas o vulto falava sem parar, ainda rodopiando à sua volta, dizia, não pode chamar por ele. Tem que se lembrar de tudo que eles fizeram com você. Precisa se lembrar para ter a certeza de que nunca mais abrirá essa porta. Como pode se esquecer de tudo que lhe aconteceu? Aqui neste quarto é o único lugar em que está protegida. Cida não ouvia voz, mas sentia-se cada vez mais fraca e pensou, não sei por que estou assim. Sei que o Daniel me ama e o Ernesto, embora não o conheça muito bem, me pareceu sincero. Da Emília não posso duvidar, ela é uma pessoa boa. De acordo com o que o Ernesto contou, foi ela quem praticamente nos criou. Meu Deus, por que não consigo me lembrar? O vulto continuou. Você pode lembrar sim. Lembra-se do dia em que o Neco a encontrou? Relembre e volte para a cama. Não responda mais ao chamamento deles. Sente-se na cama e relembre. Com os olhos ainda presos à porta, Cida sentou-se na cama e lembrou-se daquele dia. As imagens passavam rapidamente por seu pensamento. Capítulo 2. O socorro. Imediatamente, lembrou-se daquele dia em que abriu os olhos, mas foi obrigada a fechar novamente, pois o sol estava forte bem no alto. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Sentiu o corpo todo doendo e uma dor mais forte na cabeça, o que fez com que se deitasse outra vez. Colocou a mão no local da dor e ela aumentou. Percebeu que havia um corte e que seus cabelos estavam secos e amontoados, talvez com sangue ressecado. Assustou-se e perguntou baixinho, o que aconteceu onde estou? Colocou o cotovelo no chão e, apoiada nele, conseguiu levantar um pouco. Olhou para a frente e não viu nada, apenas uma imensidão sem fim, uma terra cinza quase sem vegetação. O desespero começou a tomar conta dela. Outra vez tentou levantar, mas logo percebeu que não conseguiria. Sentiu muita sede e uma fraqueza imensa que a fez se deitar novamente.
Ficou com muito medo, pois percebeu que as suas forças se esvaíam e que provavelmente estivesse morrendo. Antes de desmaiar, ainda disse baixinho: "Alguém me ajude." Não sabia por quanto tempo ficou ali desmaiada, quando ouviu uma voz distante: "Moça, moça, acorde." Lentamente abriu os olhos. Viu diante de si o rosto de um homem, que aflito tentava levantá-la. Quis dizer algo, mas não conseguiu. A dor e a fraqueza a impediram. Fechou os olhos. O homem que estava ao seu lado percebeu a gravidade da situação. Com cuidado, tomou em seus braços e colocou-a sobre alguma coisa que ela não sabia o que era. Sentiu um movimento. Sabia que estava sendo levada para algum lugar, mas não se importou em saber para onde. Sabia que estava sendo socorrida. Tranquila, fechou os olhos. Chegaram a uma casa pequena. Um homem gritou: "Jurema, Jurema, venha cá." Com dificuldade, ela abriu os olhos e viu uma jovem senhora sair correndo da casa. Assustada, perguntou: "Neco, o que aconteceu? Por que está gritando desse jeito?" O homem apontou para trás. A mulher olhou. Ao vê-la naquele estado, disse assustada: "Neco do céu, quem é essa moça? O que aconteceu?" "Não sei. Ela estava deitada lá no meio da caatinga. Tentei falar com ela, mas não consegui. Está muito machucada. Meu Deus, a gente tem que levá-la para dentro." Com cuidado, ele pegou a moça novamente no colo e carregou-a para dentro da casa. Ela desmaiou outra vez. Neco, ajudado por Jurema, colocou em uma rede pendurada em um canto do quarto. Por um tempo, ficaram olhando para aquela moça. Horrorizaram-se com a situação dela, pois além de estar com hematomas pelos braços e pernas, seu rosto estava inchado. Nos olhos havia uma mancha preta e na cabeça um enorme corte. Ficaram ali parados, sem saber o que dizer ou fazer. Após alguns segundos, Jurema foi até a cozinha. Pegou água em uma moringa de barro e colocou em uma pequena bacia de alumínio. Depois, pegou um pano branco muito limpo. Foi na direção da moça. Molhou o pano na água e colocou sobre o corte que havia em sua cabeça para que o sangue ressecado fosse amolecido. Em seguida, voltou para a cozinha. Pegou uma caneca também de alumínio, colocou água, voltou para o quarto e a levou em direção à boca da moça, que instintivamente abriu. Jurema sentou em um banquinho junto à rede e, com paciência, foi pingando a água e aos poucos, e ela foi bebendo. A moça queria abrir os olhos, mas não conseguia. Após fazer com que ela bebesse uma boa quantidade de água, Jurema retirou o pano do ferimento. Percebeu que o sangue já estava soltando. Molhando novamente o pano, foi limpando a área ferida. Embora a moça houvesse bebido a água, ainda permanecia desmaiada. Olhando para a moça, disse preocupada: "Neco, parece que ela não está bem. É preciso levá-la até o médico lá na cidade." "Também estou preocupado, mas do jeito que ela está, acho que não vai ser bom mexer com ela, não. A gente tem de esperar mais um pouco para ver se ela reage." "Mas, Neco, quem é essa moça? Está muito machucada. Quem fez isso com a coitada?" "Não sei, mas foi uma maldade muito grande. Ainda bem que eu estava passando por lá e a encontrei. Se ela ficasse mais um pouco naquele sol, com certeza ia morrer." "E será que ela vai aguentar? A gente não sabe o que aconteceu, nem sabe se ela está machucada por dentro. Vou ver se consigo tirar esse vestido dela. Está sujo e com muito sangue. Neco, vá lá fora e traga umas folhas de arnica. Vou colocar em cima do corte da cabeça e também fazer um chá. A arnica vai tirar toda a inflamação." "Faz sim, Jurema. Vou lá fora. Assim que terminar de trocar a moça, me chama." Neco saiu da casa. Em seu rosto havia um ar de preocupação. Estava intrigado e curioso por saber o que havia acontecido com aquela moça. Foi até o fundo do quintal, pegou algumas das poucas folhas de arnica que ainda restavam no pé. Voltou, sentou em um banco e ficou com os olhos parados. O sol ainda continuava forte. No horizonte não havia nada. Apenas algumas casas, mas bem distantes umas das outras. Ele pensou: "Não sei quem é essa moça. Só sei que quem bateu nela fez com muita maldade. Por que fizeram isso?" Jurema, com cuidado, foi tirando o vestido azul que a moça estava usando. Depois colocou-lhe um vestido estampado e franzido. A moça tentou reagir. Algumas vezes abriu os olhos e tentou sorrir, mas adormeceu em seguida. Jurema, assim que percebeu que nada mais poderia dizer a não ser esperar, saiu da casa e sentou-se ao lado de Neco. Percebeu que ele, assim como ela, estava preocupado.
Neco, o que a gente vai fazer? Não sei, Jurema, estou aqui pensando. A gente precisa levar essa moça até a cidade. Quem sabe alguém a conhece. Quem sabe, Jurema. Mas não pode ser agora. Ela não vai aguentar uma viagem de quase 2 horas em cima da carroça. A gente vai precisar esperar que ela melhore. Jurema pegou as folhas de arnica e entrou na casa. Foi em direção à moça. Assim que se aproximou, viu que ela estava com os olhos abertos e tentava ver onde estava. Sorrindo, perguntou: parece que a moça acordou. Como você está? O que lhe aconteceu? A moça olhou para ela, querendo também saber onde estava e quem era aquela mulher que lhe sorria. Não respondeu e com a voz fraca perguntou: onde estou? Está aqui na nossa casa. O meu marido encontrou você caída lá na caatinga. Mas de onde você é? O que lhe aconteceu? Quem lhe machucou desse jeito? Ao ouvir aquilo, a moça levou a mão até a cabeça. Era a última coisa que se lembrava, da dor que sentiu na cabeça. Assustada, respondeu: não sei o que aconteceu. Só me lembro da dor e de estar caída sem conseguir me levantar. Qual é o seu nome? Ela ficou pensando por alguns segundos, depois chorando respondeu: não sei. Não sei qual é o meu nome. Jurema ficou assustada com aquela resposta e perguntou: como não sabe o seu nome? Agora a moça estava em desespero e com a voz ainda fraca quase gritou: não sei, não me lembro. Como pode ser isso? Fique calma, logo vai se lembrar. A ferida na sua cabeça é muito feia. Logo vai sarar e vai se lembrar de tudo. Neco, do lado de fora da casa, quando ouviu os gritos, entrou correndo. Jurema, o que está acontecendo? Por que ela está gritando? Jurema, também assustada com tudo aquilo, respondeu: não sei. Ela diz que não sabe o que aconteceu nem qual é o seu nome. Como não sabe? Não se lembra, não sabe. Ele olhou para a moça e disse nervoso: moça, encontrei você jogada na caatinga e a trouxe aqui para casa. Não venha agora com essa história. Não brinca com a gente. Ela estava desesperada. Respondeu chorando: não sei quem sou, o que aconteceu nem qual é o meu nome. Não sei. Eles perceberam que ela estava dizendo a verdade. Embora não entendessem o que estava acontecendo, Jurema disse: está bem, não precisa ficar nervosa, está com fome? Ela demorou um pouco para responder. Também estava intrigada e não entendia o que acontecia. Depois respondeu: estou com muita sede e também com dor na cabeça. Vou lhe dar mais um pouco de água. Depois vou preparar um caldo quente e um chá de arnica para ver se essa dor passa. Fica tranquila, no fim sempre dá tudo certo. Assim que ela tomou mais um pouco da água, calada sorriu e fechou os olhos. Jurema olhou para Neco, fez um sinal e os dois saíram do quarto. Foram para a cozinha. Lá também não havia muita coisa. Só uma pequena mesa com 2 cadeiras, um armário para colocar a louça e uma espécie de pedestal, onde estavam penduradas algumas panelas de alumínio muito brilhantes. Sentaram-se. Neco, parece que ela está dizendo a verdade, mas o que a gente vai fazer? Também já estive pensando nisso. Não sei como vai ser. Agora a gente precisa esperar que ela melhore, depois descobrir quem é e ajudá-la a voltar para casa. Você viu que ela não é daqui do Nordeste? Não. Por que está dizendo isso, Jurema? Você não falou muito com ela, por isso não viu. Mas ela não fala como a gente, não. Ela fala igual as pessoas lá do Sul. Tem certeza disso? Claro que sim. Ela não é daqui, não. Tem outra coisa. O vestido que está usando é muito bonito. O pano é muito bom. Não é igual aquele que a gente usa por aqui, não. A mão dela é macia, nas duas há um sinal de anel ou aliança. Acha que ela é gente rica? Como apareceu aqui vindo de tão longe? Nem imagino. Mas ela logo vai se lembrar de tudo. E assim a gente vai saber o que aconteceu. Tomara que sim. Vou lá fora pegar água e uns jerimons para você fazer o caldo. Vai sim. Neco saiu. Jurema estava mesmo intrigada e pensando: quem é essa moça? O que está fazendo aqui tão longe de casa? Será que foi assaltada na estrada? Que ela não é daqui, tenho certeza. Mas agora não adianta ficar imaginando. A gente vai ter mesmo que esperar que ela sare e possa contar tudo. Vou preparar um caldo para ela. Foi até o quarto onde a moça estava. Ela, olhando, continuava dormindo. Seu rosto estava tranquilo. Jurema ficou olhando, mas não conseguia entender. O que aconteceu com essa moça tão bonita? Ela tem os cabelos claros e os olhos azuis. Não é mesmo destas bandas. Não, mas como chegou até aqui? E nesse estado, toda machucada?
Por que levou uma surra tão grande? A moça se mexeu um pouco, mas logo ficou quieta e ainda dormindo. Levou a mão até a cabeça e em seu rosto, Jurema viu uma expressão de dor. Moça, acorde, precisa comer alguma coisa. Ela abriu os olhos, olhou para aquela estranha que a chamava e disse: não sei onde estou, não sei quem sou, mas obrigada por me socorrer. Não fique aflita. Tudo vai se arranjar, logo vai se lembrar. Agora precisa se alimentar. Fiz um caldo de galinha. Por enquanto não pode comer muito. A gente não sabe por quanto tempo está sem comer. Obrigada, senhora. Meu nome é Jurema e o do meu marido é Neco. Foi ele que encontrou você caída lá na caatinga. Agora vou lhe dar o caldo. A moça tentou se levantar, fez um movimento brusco, quase caiu da rede. Jurema começou a rir enquanto dizia: parece que a moça não é mesmo destas bandas não. Não sabe nem levantar da rede. Ela voltou a se deitar e agora mais confiante disse sorrindo: não sei de onde sou, mas acho que nunca dormi em uma rede. Mesmo? Não se preocupe. Vai se acostumar. A gente acostuma com tudo de bom e de ruim. Jurema foi até a cozinha, voltou com uma colher e o caldo que estava dentro de uma tigela. Sentou no banquinho que havia do lado da rede e começou a levar a colher até a boca da moça, que sorriu no sinal de aprovação. Está muito bom. Jurema calada sorriu e continuou alimentando-a. Antes de terminar o caldo que havia na tigela, a moça disse: desculpe, mas não estou conseguindo comer mais. Não fique aflita com isso, está muito fraca. Logo a fome volta e vai ser como era antes. Uma lágrima começou a descer pelo rosto da moça. Como eu era antes, quem sou eu? Jurema com carinho passou a mão sobre os seus cabelos. Agora não deve se preocupar com isso. Precisa ficar mais forte. Depois tudo vai se arranjar. Procure descansar. A ferida da sua cabeça já está bem melhor. Logo vai sarar. Vou para a cozinha, a gente também está com fome. Ela sorriu. Jurema saiu do quarto. Estava entrando na cozinha quando Neco chegou. Como ela está? Parece bem, mas não conseguiu comer muito. Está aflita por não saber quem é e nem de onde veio. Quase caiu da rede. Ela nunca dormiu em rede, não. É preciso esperar para ver o que acontece. A comida está pronta. Quer comer? Quero sim. Tomara que ela se lembre logo e fique boa, para a gente poder levá-la à cidade. Neco, a gente vai precisar esperar mais uns dias. Ela não está em condições de viajar. É muito longe. Não é fácil nem para a gente que tem saúde, imagina para ela. Você tem razão. A única coisa que a gente pode fazer é comer, dormir e esperar que a vontade de Deus seja feita. Isso mesmo, Neco. Isso mesmo. Comeram, depois foram juntos para o quarto. Em outro canto havia uma outra rede. Antes de se deitarem, Jurema deu uma última olhada. Viu que a moça dormia tranquila, colocou a mão em sua testa e percebeu que ela não estava com febre. Deitaram-se e adormeceram. Já era noite alta quando acordaram com um grito. Pularam da rede e foram até onde a moça estava. Viram que ela dormia, mas se debatia muito enquanto dizia com a voz embargada: não façam isso, não fiz nada. Socorro, socorro. Jurema segurou-a pelos ombros, dizendo: moça, acorde, você está sonhando. Demorou um pouco, mas finalmente ela abriu os olhos. Quis se levantar e quase caiu da rede novamente. Jurema segurou-a, dizendo: fique calma. Foi apenas um sonho, está tudo bem, você está aqui com a gente. Ela chorava muito. Estava com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo aterrorizante, e disse: não sei o que sonhei. Só me vi sendo surrada, mas não vi por quem. Meu Deus, quem sou eu? O que me aconteceu? Por que aquelas pessoas estavam me batendo daquela maneira? Foi só um sonho. Espere que vou lhe preparar um chá. Logo vai adormecer de novo. Olhou para Neco, que como ela também estava assustado. Caminhou até a cozinha. Ainda havia um pouco de brasa no fogão. Pegou uma caneca, colocou um pouco de água e preparou um chá de erva cidreira. Quando voltou, a moça estava dormindo novamente. Sem saber o que fazer com o chá, olhou para Neco, tomou um gole e deu o resto para ele. Após alguns minutos, tiveram a certeza de que ela estava mesmo dormindo e foram se deitar. O dia raiou, o sol estava forte, fazia muito calor, mas eles já estavam acostumados. Neco foi o primeiro a se levantar. Olhou para a moça, que continuava dormindo. Foi para o quintal, pegou alguns gravetos e voltou para casa. No fogão de lenha,
Ainda algumas brasas estavam acesas. Colocou os gravetos, logo o fogo surgiu. Colocou sobre ele uma chaleira com água e, pensativo, voltou para o quintal. Sentou-se no banco, ficou olhando para o céu que estava muito azul e sem nenhuma nuvem e pensou: quem será essa moça? Jurema, quando acordou, não viu o marido na rede. Levantou-se, olhou para a moça que continuava dormindo, foi para a cozinha e depois para o quintal. Sabia que Neco estava lá e encontrou-o pensativo. Aproximou-se, sentou-se ao seu lado perguntando: Neco, no que está pensando? Em como essa vida é engraçada. A gente estava aqui sozinho, tocando a nossa vida. De repente essa moça aparece e a gente fica sem saber o que fazer com ela. Por que será que eu tive de passar por aquela estrada naquela hora? Tem razão, mas quem sabe isso é Deus. Se ele mandou essa moça para cá, a gente vai ter que cuidar dela e ajudá-la. Sei disso, por isso estou preocupado. A gente quase não tem mais comida e vai precisar ir embora. E vai ser como sempre. A gente vai lá para a casa do tio, fica lá até a chuva voltar. Depois volta e começa tudo de novo. A gente planta, cria animal, a chuva não vem, a gente tem que ir embora de novo. Até quando isso vai durar, Neco? Não sei, Jurema, não sei. Só nosso Senhor Jesus Cristo e São José sabem. É isso mesmo. A gente não pode fazer nada, só seguir o nosso destino. Sabe, Jurema, a gente podia ir lá para o sul. Muitos dos nossos amigos já foram e parece que deu certo. Lá ao menos há trabalho e o que comer. A gente aqui não tem nada. Nem sei o que dizer. Às vezes também tenho vontade de ir embora, mas tenho medo. É uma terra estranha. A gente não sabe como eles vivem lá. E se a gente não se acostumar... Além do mais, não quero deixar esta terra, esta cidade, onde a nossa menina está enterrada. E você acha que a alma dela está aqui, Jurema? Claro que está, Neco. Ela não ia abandonar a gente, não. Não sei, não. Só que se não chover, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aqui não dá para ficar. Não dá, não. Enquanto eles conversavam, a moça abriu os olhos. Estava sentindo-se mais forte. Lembrou-se do ferimento da cabeça. Levou a mão até o local. Percebeu que estava com um curativo. Não sabia o que era, mas parecia ser um pedaço de tecido. Só sabia que agora já não sentia tanta dor. Olhando à sua volta, reconheceu onde estava. Lembrou-se vagamente do sorriso de Jurema. Não sabia quem era aquela mulher que a tratou como se a conhecesse. Quis se levantar, mas lembrou-se de que não estava em uma cama. Levantou-se com cuidado. Devagar foi para a cozinha. Não havia ninguém lá. Saiu da casa, viu marido e mulher conversando. Aproximou-se dizendo: Bom dia. Jurema e Neco assustaram-se. Não pensavam que ela iria levantar-se sozinha. Achavam que ela ainda estivesse dormindo. Jurema levantou-se e caminhou em sua direção, tentando segurá-la. Sorrindo, ela disse: Não precisa se preocupar. Estou bem, um pouco fraca, mas muito bem. A minha cabeça quase não está doendo mais. Mesmo assim, Jurema segurou e fez com que se sentasse no banco enquanto dizia: Que bom, moça. Vai ver como logo vai ficar boa de verdade. A ferida é muito grande, mas eu coloquei um pano com uma erva quente e logo vai sarar. Não sei como agradecer. Vocês salvaram a minha vida. Não foi a gente, não. Foi Deus que fez o Neco passar aquela hora naquele lugar. Fique aí sentada quietinha. Vou lá fazer o café e uns bolinhos de farinha. Ainda bem que a gente ainda tem umas galinhas que botam ovo. Já volto. A moça calada sorriu. Não conhecia aquela gente que a acolheu, mas estava sentindo-se muito bem ali e protegida. Porém pensava, protegida do que ou de quem? A dúvida e a curiosidade permaneceu em sua mente e se perguntava: de onde eu vim? Quem sou eu? O que me aconteceu? Por que alguém fez essa maldade comigo? Por que não me lembro de quem fui? Novamente uma lágrima começou a cair sobre seu rosto. Neco, percebendo que ela estava chorando, perguntou: Por que a moça está chorando? Estou chorando porque não sei quem sou e nem de onde vim. Só sei que levei uma surra muito grande, mas não sei por que ou por quem. Como a Jurema disse, assim que ficar melhor vai se lembrar de tudo. Não adianta chorar, não. Jurema voltou da cozinha no momento em que Neco estava dizendo essas palavras. Ao ouvir o que ele disse, falou: É isso mesmo, moça. Não precisa ficar preocupada. Logo essa ferida da cabeça vai sarar e a moça vai lembrar de tudo.
Por enquanto precisa só tentar comer para ficar forte. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo vai dar um caminho para a gente e para a moça também. Ela ficou calada por um instante, depois disse: Jesus Cristo? Jesus Cristo? A moça não sabe quem é Jesus Cristo? Ela pensou, mas não soube o que responder. Já ouvira falar de Jesus Cristo, mas naquele momento não sabia quem era e respondeu: já ouvi falar nesse nome, mas não sei quem é. Os dois se olharam. Estavam agora mais intrigados. Acharam que ela devia estar esquecida mesmo. Como alguém não sabia quem era Jesus, Jurema, intrigada, disse: está bem, moça. Quando você melhorar, vou lhe contar quem é Jesus, mas por enquanto só tem que ficar forte. Tem outra coisa. Já que não sabe o seu nome, a gente vai ter que lhe dar um. Não dá para ficar chamando você de moça? Que nome gostaria de ter? Outra vez ela ficou pensando, mas não sabia o que responder. Não sabia que nome queria para si. Jurema, percebendo que ela estava com dúvida, disse: já sei. A gente vai chamá-la de Cida. Cida? Isso mesmo. Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Jesus. Assim como a moça, ela apareceu um dia do nada no rio. O povo deu o nome de Nossa Senhora Aparecida. Por isso a gente vai chamá-la de Cida. Gostou? Ela respondeu sorrindo: Cida? Gostei. Meu nome é Cida. Jurema olhou para Neco, que também olhava para ela. Os dois sorriram, pois perceberam pela primeira vez um pouco de felicidade no rosto daquela estranha. A moça se levantou e saiu andando pelo terreiro. Jurema foi atrás dela, dizendo: vou lá na cozinha passar o café. O Neco deixou a água fervendo. Quer vir também? Se não se incomodar, queria ficar aqui tentando me lembrar. Então fique. Quando o café estiver pronto, trago um pouco para você. Assim dizendo, Jurema entrou na casa. Cida começou a andar e olhar para aquele lugar que via pela primeira vez, pois quando chegou estava quase desmaiada. Andou uns 10 metros, prestando atenção à paisagem. Do lado direito da casa, a uns 5 metros de onde estava, viu uma plantação não muito verde. Muitas das folhas estavam amareladas. Um cavalo e uma vaca pastavam por ali. No meio do terreiro, algumas galinhas ciscavam. Uma delas ciscava acompanhada de pintinhos que pelo jeito eram recém-nascidos. Junto ao cavalo viu uma carroça. Voltou-se para casa. De fora parecia ser maior do que era por dentro. Conseguiu ver a cozinha e o quarto. Havia mais uma janela que estava fechada. Pensou: aquela janela que está fechada deve ser de outro cômodo. Notou que toda a casa estava pintada de branco e as janelas de azul, o que lhe dava uma boa aparência. Ela não lembrava se por dentro a casa era também pintada de branco. Não havia prestado atenção, mas tinha quase certeza de que o chão era de algum material vermelho. Tudo aquilo para ela era muito estranho. Por mais que eu tente, não consigo me lembrar de ter visto uma paisagem como esta. Não entendo como tudo isso está acontecendo, como alguém pode esquecer de quem é. Novamente, uma lágrima começou a cair por seu rosto, que agora estava quase que totalmente preto e muito inchado. Com a mão tentou secar a lágrima e sentiu muita dor. Lembrou-se de que seu rosto estava ferido. Estava ainda com a mão no rosto quando ouviu: está chorando de novo? Desculpe, senhora. E seu marido tem sido tão bons para mim. Só que não me conformo de não conseguir me recordar do que aconteceu. Se eu não me recordo, como não me esqueci das palavras? Como consigo falar? Não sei, moça, mas não precisa me chamar de senhora. Não sou mais velha que você. A gente não sabe como é a nossa cabeça por dentro, não é mesmo? Agora você vai tomar café e comer bolinhos. Não é muito, mas é tudo o que eu tenho. Depois você vai lá para dentro descansar. Quando estiver melhor, a gente vai até a cidade para ver se alguma pessoa conhece a moça. Está bem assim? Vocês vão fazer isso mesmo? Tem razão. Alguém pode ter me visto. Isso mesmo. Só que a cidade fica longe daqui. E para você aguentar, vai ter que estar mais forte. Precisa esperar todo esse seu machucado desaparecer, certo? Está ótimo. Agora estou sentindo um pouco de esperança. A esperança é a única que não pode morrer. Se não fosse a esperança, o sertanejo não conseguia viver aqui não. Por que está dizendo isso? Está vendo aquela plantação? A gente limpou o terreno, semeou, cuidou de tudo com a esperança de que o milho, o feijão, o jerimum e o aipim crescessem. E assim o Neco podia vendê-la na cidade. Com o dinheiro que ia conseguir,
A gente se alimentava, comprava sementes e começava tudo de novo, mas acho que este ano não vai dar certo não. Por que está dizendo isso? Porque a chuva não veio, a água está se acabando. Veja como as folhas estão ficando amareladas. Logo tudo aqui vai ser só poeira e a gente vai ter que ir embora, até a chuva voltar. Está dizendo a verdade. Vocês não vão conseguir colher nada do que plantaram. Se a chuva não vier, a gente não vai conseguir mesmo. Agora foi a moça quem viu uma lágrima correndo pelo rosto de Jurema. Disse com a voz enternecida. Você está muito triste com isso, não é? Jurema, enxugando com a mão a lágrima, respondeu. Estou sim, gosto daqui. É a minha casa, o meu chão. Tenho medo de que o Neco resolve de vez que a gente vá embora lá para o sul. Ele quer ir embora daqui, quer. A gente já sofreu muito tentando ficar, mas desta vez ele não vai aguentar. Vai querer ir embora. E eu vou ter que ir junto. Vai ser muito difícil, mas acho que não vai ter outro jeito não. Não sei o que dizer, Jurema. Mesmo que quisesse, não sei como ajudar. Só tem que ficar boa para a gente ir para a cidade e ver se encontra a sua família. É só isso que pode fazer. Quem sabe Deus tem pena da gente e faz a chuva chegar. Quem sabe. Como você disse, a esperança é a última que morre. É isso mesmo, moça. Se a gente tiver que ficar aqui, a gente vai ficar. Tantas vezes a gente já estava com tudo pronto para ir embora e a chuva chegou. Não foi, Neco? Neco, que havia se aproximado, respondeu. Foi sim. A chuva chegou a tempo de a gente não perder tudo o que tinha plantado. Sabe, Cida? Aqui é assim mesmo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Só Jesus Cristo e São José sabem. Os dias foram passando. Jurema continuou cuidando dos ferimentos de Cida. Ela, por sua vez, tinha momentos de extremo desespero, querendo se lembrar do seu passado, mas não conseguia. Nessas horas, Jurema pacientemente dizia: Fique calma, Cida. Assim que estiver bem forte, a gente vai para a cidade e alguém deve ter visto você por ali. Aí tudo vai ficar mais fácil. Ela se acalmava, pois sabia que aquela era a única coisa que poderia fazer. O ferimento da cabeça sarou, as manchas escuras do rosto sumiram. Só aí Jurema e Neco conseguiram vê-la como realmente era. Jurema disse surpresa. Neco, olha como ela é bonita. Olha só o tamanho dos olhos dela. A cor então é bem azul. Olha os dentes, tudo perfeito. A boca parece que foi desenhada, Cida. Você é mesmo muito bonita. Acho que você não tem ainda nem 30 anos. Ela, sem graça, não soube o que dizer. Apenas sorriu. Assim que perceberam que ela estava bem e que poderia viajar, combinaram que na manhã seguinte iriam até a cidade. Aquilo encheu de alegria o coração de Cida, que pensava: indo até a cidade, talvez eu encontre o meu caminho. É impossível que ninguém me conheça nem tenha me visto. Como combinado, na manhã seguinte levantaram-se ainda de madrugada. Precisavam partir antes que o sol raiasse. A distância até a cidade não era muito grande, mas como iriam na carroça, a viagem se tornava demorada. Assim que o sol nascesse, o calor se tornaria insuportável. Na carroça, havia um banco onde os três sentaram e lentamente se dirigiram para a cidade. Cida levava em seu coração uma enorme esperança. Jurema olhava também. Queria que ela encontrasse a sua família e disse: Cida, se Deus quiser, a gente vai encontrar alguém que a conhece. Fique tranquila. Aproveite para olhar a paisagem. Agora não está muito bonita porque já faz muito tempo que não chove. Mas quando a chuva chega, tudo aqui fica muito bonito, cheio de verde. Estava fazendo isso. Como é triste ver tanta planta seca. Mas também estou com medo de chegar à cidade e não encontrar ninguém que me conheça. Se isso acontecer, o que farei? Para onde irei? Não sei se vai encontrar alguém, mas aconteça o que acontecer, você está com a gente e vai ficar até quando quiser, não é mesmo, Neco? Neco estava quieto ouvindo. Também estava pensando no que aconteceria se ninguém conhecesse aquela moça. Ao ouvir a pergunta de Jurema, respondeu: É isso mesmo, moça. Não precisa se preocupar. Assim que a gente chegar à cidade, vou falar com meu tio. Ele sempre tem uma casa esperando pela gente. Sabe que quando tem seca, a gente vai e fica até a chuva voltar. Mas mesmo assim, você vai ficar com a gente até quando quiser. Ela sorriu agradecida. Sentia-se impotente. Não sabia o que fazer nem para onde ir. Pensou: ainda bem que encontrei estas pessoas que me acolheram. Não sei se algum dia me lembrarei de todo o meu passado, mas de uma coisa tenho certeza: jamais me esquecerei deles.
Lembrou-se daquilo que Jurema lhe disse um dia. Cida, não sei não, mas você não é daqui, e do jeito que fala e com o vestido que chegou aqui, parece ser gente rica. Não sei como agradecer aos dois. Jurema, você se lembra do dia em que me disse que eu parecia ser rica? Claro que me lembro e ainda continuo achando. Pois bem, se isso for verdade, se um dia eu me lembrar de quem sou, e se realmente eu for rica, pode ficar certa de que nunca me esquecerei do que estão fazendo por mim. Nunca. Jurema regalou os olhos e disse: Que é isso, Cida? Nós não estamos com você por causa disso. Nunca pensei isso. Quando vocês me acolheram, sei que foi porque são boas pessoas, mas se eu puder ajudá-los, claro que farei. Neco disse bravo. A gente não precisa de nada, moça. A gente vive muito bem. A única coisa de que a gente precisa é de chuva, nada mais. Sei disso. Vocês entenderam mal, não quis ser ingrata nem os ofender. Nunca poderei pagar o que estão fazendo por mim. Só quis dizer que se puder vou ajudá-los. Só isso. Jurema percebeu que Cida estava perturbada e que o marido estava nervoso. Calma, disse. Vamos deixar o dito pelo não dito? A gente só precisa chegar à cidade e ver o que acontece. No fim, tudo dá sempre certo. Cida ouviu e se calou. O mesmo fez Neco, que ficou olhando para frente, conduzindo o cavalo e a carroça. Capítulo 3. Em busca da identidade. Neco continuou pensando e guiando o cavalo, que lentamente puxava a carroça. Cida seguia quieta, não tinha nada a dizer, só sentia uma vontade enorme de chegar àquela cidade que para ela era desconhecida. Para quebrar o silêncio, Jurema disse: Sabe, Cida, o tio Dorival é um homem muito bom. Ele tem uma loja grande na cidade. A cidade é pequena, não tem muito trabalho, por isso a maioria dos homens foi para outro lugar, em busca de uma vida melhor para a família. As mulheres, para terem algum dinheiro antes que o marido volte, fazem renda e bordam. O tio Dorival compra todo o material de que elas precisam. Quando o trabalho está pronto, ele paga e envia tudo para o resto do Brasil, principalmente para o sul. O trabalho é muito bonito, você vai ver. Você também faz esse trabalho, Jurema? Neco olhou para Jurema antes que ela respondesse. Ela, com um olhar triste, como se estivesse lembrando alguma coisa, respondeu: Eu bordava roupas de criança e fazia as rendas que usavam nelas, mas hoje não faço mais e nunca mais vou fazer. Por quê? Um dia eu conto, mas não vai ser hoje. Hoje, vamos ver se a gente descobre quem você é e de onde veio. Cida percebeu que ela não queria continuar aquele assunto. Ficou curiosa para saber por que Jurema não queria mais fazer aquele trabalho, que parecia ser tão lucrativo, porém se calou. Depois de alguns minutos, avistaram a cidade e Jurema disse: Olhe lá, Cida, lá está a cidade. Ainda bem, já estou cansada de ficar sentada aqui nesta carroça. Meu corpo está doendo. Eu também estou cansada e muito aflita para chegar. Já estamos chegando, logo tudo vai ficar melhor. Espero que sim. Sinto que nesta cidade encontrarei o meu destino. Chegaram a uma rua estreita. Cida, curiosa e esperançosa, foi olhando tudo. Percebeu que as calçadas eram estreitas, por onde somente uma pessoa poderia passar. Havia também algumas lojas de comércio e Jurema disse: Esta rua é a principal da cidade. Aqui que a gente encontra tudo de que precisa. Qual é o nome desta cidade? Ela se chama Fundo do Carimã e fica no estado da Bahia. Se a gente viajar de carro umas 4 horas, a gente chega a Salvador, capital da Bahia. Você disse que eu não falo como as pessoas daqui, que provavelmente eu seja do sul. Como vim parar aqui? Também já pensei muito nisso, mas não encontrei a resposta. Quem sabe aqui a gente encontra essa resposta, não é mesmo? Quem sabe? Neco parou a carroça em frente a uma porta grande. Desceu e ajudou-as a descer também. Entraram pela porta. Era uma loja onde ela percebeu que havia muitas coisas para serem vendidas. Assim que entraram, um senhor que estava atrás de um balcão com os braços abertos andou na direção deles. Neco, Jurema, que bom que estão aqui. Estava pensando em vocês. Sabia que chegariam a qualquer momento. Como vai, tio? O senhor percebeu que faz tempo que não chove, por isso pensou isso? Foi sim, meu filho, mas você sabe que não precisa se preocupar. A sua casa está sempre lá à sua espera. Pode vir quando quiser. Eu sei, tio. O senhor sempre disse isso,
Mas não desta vez, a gente veio por outro motivo. Ainda tem um pouco de água e a plantação não secou por todo. Ainda tem chance de chover e se isso acontecer, ainda vai dar para recuperar tudo. Vocês são mesmo teimosos. Não precisariam morar tão longe e em uma casa simples como aquela. A casa que tenho aqui possui todo o conforto. Vocês poderiam morar nela para sempre. Você me ajudaria aqui na loja e você, Jurema, poderia bordar e fazer aquelas rendas que faz tão bem. Imediatamente Neco olhou para Jurema. Ela, antes que ele dissesse algo com uma sombra de tristeza nos olhos, disse: Tio, o senhor sabe que eu nunca mais vou fazer esse trabalho. Sei sim, Jurema. Na ocasião você me disse isso, mas já se passou tanto tempo. Pode ter passado para o senhor, mas para mim parece que foi ontem. Naquele dia eu prometi vou cumprir a minha promessa. Está bem, Jurema, não precisa ficar triste. Só quero que você fique certa de que quando quiser pode voltar. Sabe que sempre terei muito trabalho para você. Sabe muito bem que você foi e ainda continua sendo a minha melhor bordadeira e rendeira. Mas, Neco, se não veio até aqui por causa da casa, porque veio? Esta moça aqui é a Cida. Eu a encontrei caída e ferida na caatinga. Ela estava desmaiada, depois que acordou não se lembra de nada, nem do seu nome. Dorival arregalou os olhos em direção a Cida, perguntando: Não se lembra de nada mesmo, nem do seu nome ou de onde veio? Não, por isso viemos até aqui. Quem sabe alguém da cidade pode ter me visto ou me conheça? Respondeu tímida. Eu não conheço você não, mas acho que a gente deve andar por aí pela rua e perguntar. O senhor não precisa ir não, tio. Tem muito trabalho aqui na loja. Que é isso, Neco? Claro que vou. Conheço todos aqui na cidade. Se o senhor quiser, vai ser muito bom. Dorival deu algumas ordens para o Chico. Um dos empregados da loja depois saiu. Cida notou que a rua era longa e que no final dela havia uma igreja que também não era muito grande. O som de um alto-falante tocava uma música que para ela era estranha. Seguiram pela rua, entraram em todas as lojas, bateram em todas as portas, perguntaram se alguém a conhecia. Todos os receberam muito bem, pois Dorival era muito respeitado por eles. Depois de percorrerem toda a rua sem encontrar alguém que a conhecesse, chegaram à porta da igreja. Cida, do lado de fora, ficou olhando. Havia uma pequena escada com 4 degraus. Do primeiro degrau, Jurema perguntou: Cida quer entrar na igreja e conversar com o padre? Gostaria. Quem sabe ele me conhece? Entraram. A igreja era simples, só tinha um pequeno altar e um corredor central, por onde eles caminharam. Algumas pessoas estavam ajoelhadas. Cida olhava tudo aquilo. Tentava se lembrar se algum dia estivera em um lugar como aquele, mas não conseguia. Foram em direção aos fundos da igreja. Do lado direito havia uma porta. Dorival foi à frente e bateu. De dentro ouviu-se uma voz: Pode entrar. Dorival abriu a porta e um após o outro foram entrando. O padre os recebeu com um sorriso. Dorival, Neco e você, Jurema? Há quanto tempo não via você aqui na igreja? Jurema, beijando sua mão, disse: A sua bênção, padre. Faz muito tempo mesmo, mas hoje vim aqui por uma razão especial. Sempre existe uma razão especial para se recorrer a Deus. Posso saber que razão é essa? A gente veio por causa desta moça. O Neco a encontrou desmaiada na caatinga e ela não sabe quem é nem de onde veio. Quem sabe o padre já a viu por aqui. O padre olhou para Cida demoradamente. Não, eu nunca vi por aqui. Moça não se lembra mesmo de nada? Agora já desesperada por perceber que aquela viagem havia sido inútil, ela respondeu com lágrimas escorrendo por seu rosto. Não, padre, não me lembro de nada nem do meu nome. Estranho. Já li alguma coisa a esse respeito. O nome dessa doença é amnésia e geralmente acontece quando existe um trauma ou uma batida muito forte na cabeça. Jurema disse com entusiasmo. Então foi isso. Quando ela chegou, tinha um corte muito feio na cabeça. Pode ter sido isso mesmo, mas minha filha, não se preocupe. De acordo com aquilo que li, da mesma maneira que existe o esquecimento, a qualquer momento tudo pode voltar sem que menos se espere. Vai ficar bem, mas o ideal seria que consultasse um médico. Aqui na cidade tinha o Dr. Evaristo, mas ele morreu já faz 15 dias e até agora não veio outro para ocupar o seu lugar. O prefeito até já construiu um pronto-socorro, mas a cidade é muito pobre. Por isso os médicos não querem vir para cá.
O prefeito já comunicou às autoridades. Precisamos só ter esperança. Logo outro médico virá. Aí poderá se consultar com ele, isto é, se até lá não recuperar a memória. O doutor Evaristo morreu? Morreu, Jurema, vocês não sabiam. Morreu do coração e foi de repente. Também ele já estava muito velho. A gente não sabia não, padre, ele foi um homem muito bom. Foi sim, Jurema. Neco disse com tristeza na voz. Cida, ao ouvir aquilo, olhou para eles que em seu rosto puderam ver o desespero. Jurema abraçou-a dizendo, não fica assim, Cida. Como o padre disse, vai se lembrar logo. Mas quando? Quando? Minha filha, nós não sabemos. Sei que deve estar aflita, como qualquer pessoa ficaria na sua situação. Deve ser terrível. Por enquanto não pode fazer nada, além de esperar e confiar na bondade de Deus. Pelo seu jeito de falar, você é do sul, não é? Não sei, nem imagino de onde eu vim. Acalme-se. Deus está ao seu lado. Tudo vai ficar bem, não é, Jurema? É isso mesmo, padre. Cida, a gente vai voltar para casa e na semana que vem, se não chover, a gente volta, não é, Neco? Neco continuava intrigado com tudo aquilo. Ele, assim como Jurema, havia nascido e sido criado ali naquela cidade. Não tinha muito estudo, sabia mais ou menos assinar o seu nome e ler alguma coisa. Por essa dificuldade, não se interessava em ler jornal. Por isso também não tinha muita informação do que se passava no resto do mundo. Tinha consciência de que não sabia muito de nada, mas de uma doença como aquela, ele jamais ouvira falar e pensou: será que essa moça não está fingindo? Será que ela não está fugindo da polícia e inventou toda essa história? Estava tão distraído que não ouviu quando Jurema perguntou. Ela, percebendo que ele não havia escutado, perguntou novamente: não é, Neco? O que você disse, Jurema? Não é verdade que a semana que vem a gente volta? É, Jurema. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Tio, se até a semana que vem não chover, a gente pode mudar de vez para cá. Claro que sim. A casa de vocês está lá. Podem vir quando quiserem. Saíram da igreja. Cida agora estava desesperada, pois percebeu que aquela viagem havia sido inútil. Jurema e Neco notaram que ela fazia força para não chorar. Jurema abraçou-a dizendo: Cida, não precisa se desesperar. Está com a gente. E vai ficar até que se lembre de tudo. Com a gente está protegida, não é mesmo, Neco? É sim, moça. Pode ficar sossegada. Junto com a gente não vai lhe acontecer nenhum mal. Com as mãos, ela tentou enxugar uma lágrima e disse: está bem, como disse o padre, vamos esperar. É só o que eu posso fazer. Bem, já que a gente precisa esperar, vamos até lá em casa para o almoço. A Laurinda vai ficar muito feliz em saber que vocês estão aqui. A gente não pode, tio. A gente não quer dar trabalho. Que é isso, Neco? Trabalho coisa nenhuma. Agora é quase meio-dia e vocês não podem ir embora sem comer, ainda mais com esse sol que está fazendo. Não tem conversa. Vamos almoçar lá em casa. Vendo que não havia alternativa, concordaram. Despediram-se do padre e foram para a casa de Dorival. A casa, embora simples, era confortável. Ele era uma das pessoas que possuía bens naquela cidade. Por isso, sua casa tinha de tudo, até um aparelho de TV. Na cozinha espaçosa havia uma mesa grande e o fogão, que embora fosse de lenha, não era igual ao de Jurema. Era fechado e sobre ele havia uma chapa de ferro, onde as panelas eram colocadas. Por mais que Cida tentasse, não conseguia se lembrar de ter visto algo igual. Continuou olhando tudo, até ouvir a voz de Laurinda perguntando: mas quem é essa moça, Jurema? É uma amiga nossa, tia. Vou contar para a senhora a história dela. Contou tudo. Laurinda também se admirou com aquela doença, da qual nunca ouvira falar. Percebendo que Cida estava muito triste, disse: olhe, moça, logo você vai se lembrar de tudo. Mas enquanto isso não acontece, vamos comer? Cida sorriu e com a cabeça concordou. Almoçaram e ninguém pôde negar que a comida estava muito boa. Após o almoço, foram até a sala e sentaram-se em um sofá. Jurema perguntou: tia, como estão as crianças? Estão bem. Continua estudando em São Paulo. A Liliane vai se formar em medicina. Diz que assim que terminar o estudo, vai voltar e trabalhar aqui. O Eliseu quer ser engenheiro. Os dois são bons filhos, não é mesmo? São sim, Jurema. Nunca tive nenhum trabalho com eles. Mas você não pensa mesmo em ter outros filhos? Novamente, Cida percebeu aquela sombra nos olhos de Jurema e de Neco. Não quero mais filhos, tia.
Não quero sofrer de novo. Você sabe muito bem que também sofri muito quando a Dalvinha morreu, mas agora pode ser diferente. Você ainda é muito moça, Jurema. Os filhos trazem muita alegria para a gente. Só porque aconteceu aquilo com a sua menina, não quer dizer que vai acontecer de novo. Não sei, mas não quero nunca mais sentir tudo aquilo outra vez. É bom deixar como está. Eu e o Neco vivemos muito bem sozinhos, não é mesmo, Neco? Como sempre, Neco não prestava muita atenção na conversa. Demorou um pouco para responder ainda mais sobre aquele assunto. Ele também sofrera muito quando a filhinha morreu. Assim como Jurema, também achava que ela havia morrido por falta de socorro, por morarem naquele lugar distante, onde sabia que plantaria, mas não sabia se colheria. É isso mesmo, Jurema. A gente vive muito bem só nós dois. Mas agora, acho que está na hora de a gente ir embora. Não quero chegar em casa de noite. Você tem razão, Neco. A gente precisa ir. Tia, antes disso, posso mostrar sua casa para a Cida? Claro que pode, Jurema. Jurema, sorrindo, pegou a mão de Cida e foi lhe mostrar a casa. Laurindo e Neco ficaram conversando. Neco, vocês podem ficar aqui até amanhã. Não precisam ir embora hoje. Se as crianças aqui têm muito espaço, poderão ficar bem. Não, obrigado, tia. Mas a gente precisa ir mesmo. Na semana que vem, se não chover, a gente volta para ficar de vez. Ou até eu conseguir convencer a Jurema de a gente ir para o sul. Está pensando mesmo nisso? Estou sim, tia. A nossa vida aqui é muito difícil. Quem sabe lá a gente vai ter mais sorte, ou pelo menos uma vida um pouco melhor do que esta que tem aqui. Pensando assim, acho que você tem razão. Mas vocês poderiam se mudar aqui para a cidade e morar naquela casa que o Dorival reservou para vocês. A Jurema podia voltar a bordar e você a trabalhar com o Dorival na loja. Mas enfim, você é quem sabe. Não entendo por que fazem questão de continuar morando no sítio. A senhora sabe que aquelas terras são da família da Jurema já faz muito tempo. Sei, está bem, mas sabe que quando quiser é só vir. A casa está pronta para receber vocês. Sei disso, tia. Por isso não estou preocupado. Quem sabe a chuva chega e eu vou poder colher. Mas se não chover esta semana, a plantação vai se perder toda. Aí não vai ter jeito, não. Jurema e Cida voltaram para a sala. Dona Laurinda, sua casa é muito bonita e grande, disse Cida entusiasmada. Grande demais, só para mim e para o Dorival. Por isso falo para você, Jurema. Se não quiser morar lá naquela casa, pode vir morar aqui. Está bem, tia, vou pensar. Despediram-se, saíram e subiram na carroça. Durante a viagem de volta, Cida estava desesperada, pois sabia que talvez nunca mais se lembrasse de quem era, mas intimamente agradecia por ter encontrado aquelas pessoas. Quando chegaram ao sítio, já eram quase 6 horas da tarde. Neco soltou o cavalo da carroça e lhe deu um pouco de água para beber. Cida e Jurema entraram e foram preparar as lamparinas para iluminar a casa, pois logo mais iria anoitecer. No fogão, algumas brasas estavam acesas. Jurema colocou mais lenha e logo o fogo estava completamente aceso. Em um instante, o feijão, o arroz e alguns pedaços de galinha estavam prontos. Começaram a comer. Cida sempre estranhou a maneira como eles comiam. Pegavam a farinha, misturavam o arroz e faziam com as mãos pequenos bolinhos. Como tudo para ela era estranho, aquela maneira de comer também era. Ela não sabia como, mas sabia usar o garfo e a faca e tinha certeza de que nunca havia comido daquela maneira. Jurema algumas vezes já havia tentado lhe ensinar, mas ela não se ajeitava e continuou comendo com o talher. Terminaram de comer e foram dormir. Capítulo 4. A vida continua. No dia seguinte, Neco preparou o café e assim que Jurema se levantou, ele disse: Jurema, já que a Cida vai ficar mais tempo aqui, ela não pode continuar dormindo no nosso quarto? Estive pensando, eu acho que vou abrir o outro quarto. Com algumas madeiras que tenho lá no terreiro, dá para fazer uma cama. Assim ela não vai precisar ficar com medo de cair da rede. Você pega umas palhas de milho e faz um colchão. Que acha? Vai abrir o quarto que era da nossa menina? Vou sim. A gente precisa de um quarto para a Cida dormir e estive pensando que não é bom a gente pensar tanto na nossa menina. Ela foi embora mesmo e não vai voltar. Fiquei pensando também naquilo que a tia disse. Será que não é bom a gente ter outro filho? Nem pensar, Neco. Nunca mais vou passar por tudo aquilo.
Você sabe o quanto a gente esperava dela e que até já tinha pensado no jeito de arrumar um irmão para ela, mas agora não quero mais. E se o outro ficar doente como ela ficou? E se não der tempo de a gente chegar à cidade? Não quero. Está bem, se não quiser, não vou obrigá-la. Estou dizendo isso também, não sei se quero passar por tudo aquilo de novo, mas que a gente precisa de outro quarto, a gente precisa. A gente não vai para casa do tio lá na cidade? Só vai se não chover, Jurema. Por isso amanhã mesmo vou preparar outro quarto. Vai que chove. Cida, que estava no quarto, ouviu os dois conversando na cozinha. Pensava, estou causando problemas para eles e isso eu não queria. Eles foram muito bons, me acharam e me trataram muito bem, são meus amigos. Preciso falar agora, antes que mude a vida por minha causa. Enquanto eles conversavam, ela entrou na cozinha e os interrompeu. Não quero atrapalhar a vida de vocês. Antes disso acontecer, vou-me embora. Já fizeram muito por mim. Que nada, Cida. A gente só está encontrando o jeito de você ficar bem. Não está causando problema, não. Também aonde você vai? Não conhece ninguém aqui? Sei disso, Jurema, mas já fizeram tanto por mim. A gente não fez nada que não pudesse fazer. Não fique preocupada. Acho que o Neco tem razão. A gente precisa de um quarto e tem um. Só não queria mexer porque foi o quarto da nossa menina, mas ele está certo. Embora com o coração apertado, preciso entender que ela não vai voltar mais. Neco, faça isso. Amanhã prepare a cama que eu e a Cida vamos fazer o colchão. Neco saiu enquanto pensava. Há muito tempo estou tentando ver a Jurema conformada com a morte da Dalvinha, porém não podia fazer muito, pois eu mesmo não estou conformado. Agradeço a Deus por ter enviado essa estranha. Não sei se ela está dizendo a verdade, se está mesmo esquecida, mas a Jurema se apaixonou por ela, nem sei porquê. Eu também gosto dela. Parece tão humilde e amedrontada. Quem sabe se com a presença dela aqui aos poucos, a gente consegue se libertar dessa dor e saudade que sentimos da nossa menina. Agora tem outra pessoa na casa para proteger, que não é criança, mas até parece que é. Jurema, percebendo que Cida estava preocupada, disse: Cida, você nunca dormiu na rede, mas lhe garanto também que nunca dormiu em colchão macio como esse que a gente vai fazer. Cida, sem perceber, sorriu. Também estava com muito medo de sair de lá, pois não saberia para onde ir e o que fazer. Jurema, ao ver que estava tudo bem, ficou mais tranquila. Abraçou Cida sem nada dizer. Apenas pensou: quem é essa moça? Por que a gente gosta tanto dela e quer protegê-la? Não sabia a resposta, mas também não se importava. Bom, o que a gente tem que fazer agora é ir dormir. Amanhã vai ser outro dia, ora se vai. Ao amanhecer, Neco foi para o quintal e pegou algumas madeiras. Foi em direção ao galpão que havia ao lado da casa. Lá ele tinha pregos e ferramentas. Com um serrote, martelo e alguns pregos, começou a fazer uma cama tosca. Jurema pegou um lençol branco, dobrou ao meio e com uma agulha de mão costurou dos dois lados, deixando um deles aberto, por onde ela e Cida colocaram palha seca de milho. Esse trabalho durou o dia inteiro. Quando já estava quase escurecendo, Neco de dentro de casa chamou as duas. Assim que elas chegaram, ele com uma chave que tinha na cintura abriu a porta. Entraram. Cida se emocionou ao ver um berço, armário, alguns bichinhos e bonecas feitas com palha de milho. Algumas bonecas tinham roupinhas que provavelmente haviam sido costuradas por Jurema. Ela ficou parada sem saber o que fazer. O quarto estava muito limpo. Jurema devia limpar sempre. Ela olhou para eles e percebeu que lágrimas caíam de seus olhos. Após olhar por um instante, Neco disse: Bem, Jurema, chegou a hora de a gente tentar esquecer tudo o que passou e começar uma vida nova. A gente nunca vai esquecer a nossa menina, mas agora a gente precisa do quarto para essa moça que ninguém sabe de onde veio, mas que está aqui. Vai me ajudar a tirar tudo daqui? Jurema, enxugando uma lágrima, respondeu: Está bem, Neco. A gente vai ajudar você. O que vai fazer com o berço? Vou levar lá para o barracão. Vai ficar ali quando a gente for de novo para a cidade. Depois vou dar ao padre. Quem sabe ele não tem lá uma criança precisando de um berço. É sim, Neco. A gente vai fazer isso. Cida, ajude-me a levar tudo lá para fora. Depois a gente traz a sua cama aqui para dentro. Cida não respondeu. Apenas consentiu com a cabeça. Neco saiu. Jurema, com cuidado, foi tirando e dobrando a colcha e o lençol do berço.
Depois tirou toda a roupinha que havia no guarda-roupa e colocou dentro de algumas caixas que Neco lhe trouxe. Enquanto fazia isso, ficou calada e pensando. Neste momento tenho de entender que é preciso fazer isso. A minha menina foi embora mesmo, e essa moça precisa de ajuda. Meu Deus, por que levou nossa menina? Por que manda agora ser estranha e por que a gente gosta tanto dela? Assim que ela terminou de tirar a roupa da cama, Cida ajudou a levar as caixas para o barracão. Depois pegou uma vassoura e começou a varrer, embora quase não houvesse poeira. Enquanto Neco levava o berço para o galpão, seu coração batia forte, lembrando-se das vezes em que colocara sua menina para dormir. Um caroço se formou em sua garganta, e ela fez um esforço imenso para não chorar. Chegou ao barracão, agora estava longe de Jurema, poderia assim deixar sua tristeza explodir. Começou a chorar e a lembrar. O dia em que a gente se casou foi o dia mais feliz da nossa vida. A gente planejou tanto, veio morar aqui. Fazia muito tempo que não tinha seca. A gente plantou junto e pensava em ver a casa cheia de criança. A Jurema queria muitos filhos e eu também, porque na nossa casa tinha muita gente. Meu pai dizia, uma casa para ser feliz tem que ter muita gente. Eu conhecia a Jurema desde criança e sempre dizia que ia me casar com ela. Quando a gente se casou, Jurema tinha 16 anos e eu 18. A gente era muito criança, mas se gostava muito. A Jurema demorou um pouco para esperar criança. A gente já estava casado há mais de um ano quando ela disse, Neco, acho que estou esperando uma criança. Não sei dizer o que eu senti, só sei que fiquei muito feliz. Assim que soube que a nossa criança ia chegar, eu fiz o quarto junto do nosso e a Jurema fez toda a roupinha com bordado e renda. Ela trabalhava aqui neste barracão. O trabalho dela era muito procurado. Por isso o tio pagava bem e nunca faltava trabalho para ela. Durante todo o tempo em que a gente esperou a criança, ela trabalhou. Todo o tempo ficava falando em como ia ser a criança. Neco, no que você está pensando? Ele ouviu a voz de Jurema, engoliu seco e respondeu, na nossa vida e em tudo que a gente já sofreu. Tem razão e hoje a gente está tirando a tristeza do coração, está tentando deixar de sofrer. A gente tem de cuidar dessa moça, até ela se lembrar quem é e de onde veio. Vou ajudar você a levar a cama lá para o quarto. Ele pegou de um lado da cama e ela do outro. Cida chegou e os ajudou. Ela ainda não estava conformada com aquela situação, mas sabia que não poderia fazer nada. Só agradecer aquelas pessoas e esperar, como o padre havia dito, o dia em que do nada, sem saber como, se lembraria de tudo. Neco, tentando demonstrar que estava tudo bem, disse, cuidado aí vocês duas, não deixem a cama cair. Se quebrar, não tem mais madeira para fazer outra. Que é isso, Neco? A gente é mulher, mas é forte, não é mesmo, Cida? Isso mesmo, Neco. Você é quem tem de ter cuidado. Com nós duas não há problema. Chegaram à porta do quarto, colocaram a cama no chão. Precisaram virar a cama para que ela entrasse. Seguindo as instruções de Neco, logo a cama estava dentro do quarto. Enquanto ele a colocava no lugar em que iria ficar, Cida e Jurema foram buscar o colchão que estava no quintal. Logo a cama estava no lugar. Jurema colocou um lençol branco e um travesseiro que também tinha feito, de palha de milho. Mexendo no colchão e no travesseiro, disse, olha como está macio, Cida. Está macio mesmo. Acho que agora vou dormir muito bem, sem medo de virar e cair como acontecia com a rede. O Neco tinha razão. Você precisava mesmo de uma cama. Agora a gente só precisava que a chuva chegasse para ficar tudo bem. E eu de me recordar do meu passado. Depois que o padre disse aquilo, estou com tanta esperança. Acho que logo vou me recordar. Vai sim, vai sim. Agora eu vou lá para a cozinha preparar a comida. Vou ajudar você. Saíram do quarto, Neco foi para o quintal, guardou o cavalo e fechou o barracão. Naquele momento, Cida sabia que, assim como Jurema e Neco, que estavam tentando deixar o passado para trás, ela precisava fazer o mesmo. Precisava aceitar, porque assim como a deles, sua vida também precisava continuar. Acordaram no dia seguinte. Cida estava sentindo-se muito bem. Pela primeira vez desde que chegou, dormiu tranquila e sem medo. Neco e Jurema conversavam na cozinha. É, Neco, acho que a gente vai ter que ir mesmo para a cidade. Isso dá uma tristeza, não dá? Dá sim. Mas estive pensando muito. Você já sabe que não tem outro jeito, não.
A gente vai dessa vez, não quero mais voltar. Cansei dessa vida. Vou escrever para o Dodô. Faz muito tempo que ele está lá no sul. Vou perguntar se dá pra gente ir pra lá. Não, né, que eu não quero sair daqui. Sei que não quer. Eu também não quero, mas não tem jeito não. A gente vai pra casa do tio, fica lá por um tempo. Depois a chuva vem e a gente começa tudo de novo e aí a seca volta. Não dá mais, Jurema. Estou cansado dessa vida. Mas, Neco, aqui é a nossa terra, a nossa casa. O que a gente vai fazer lá no sul? Não sei. Por isso é que vou escrever para o Dodô e perguntar o que a gente pode fazer. Eu não quero ir, mas se você acha que tem que ser assim, eu vou. Faço qualquer coisa, só não quero ficar longe de você. Também não quero ficar longe de você. A gente só vai se der para os dois irem. Jurema ficou parada olhando para o marido, não sabia o que dizer. Sempre soube que esse dia chegaria, mas tinha a esperança de que demorasse muito. Está bom, se não tiver outro jeito a gente vai. Mas e a Cida? O que a gente vai fazer com ela? Ela vai junto. A gente sabe que ela é lá do sul. Quem sabe ela consegue encontrar a família, não é? Cida estava no quarto escutando tudo. Uma luz de esperança passou por sua cabeça. Aquela era assim uma solução para o seu caso e pensou, quem sabe no sul, conseguirei descobrir quem sou e de onde vim. Será que tenho pai, mãe e irmãos? Não posso continuar assim, preciso me lembrar. Por que isso está acontecendo comigo? Levantou-se, abriu a porta e entrou na cozinha onde eles conversavam. Bom dia. Bom dia, Cida. Dormiu bem? Dormi muito bem, Jurema. A cama é mesmo confortável. Preciso confessar que é bem melhor dormir nela do que na rede. A gente sabe, dormir na rede é só para quem tem costume. Não quer tomar café, já está pronto. Quero sim, desculpem, mas não pude deixar de ouvir o que falavam. Pretendem mesmo ir embora para o sul. A gente estava conversando sobre isso. Parece que a chuva não vem mesmo. A gente já passou por isso antes, mas agora já falei a Jurema que não dá mais. E eu vou mesmo junto com vocês. Claro que vai. Imagine, Neco, se a gente vai abandoná-la. Nem pensar, não é mesmo? É isso mesmo, Cida. Aonde a gente for, você vai junto. Ainda bem. Não sei o que faria sem vocês. Não tenho ideia do que fazer da minha vida. Por enquanto você não vai fazer nada, só vai tomar café. Cada um pegou um copo e foram tomar no quintal. Tomando o café, Cida pensou, definitivamente, a vida continua mesmo. Capítulo 5. Visita do além. Outro dia passou e amanheceu novamente. Cida abriu os olhos, espreguiçou-se na cama, olhou à sua volta e sentiu-se feliz. Agradeceu a Deus por ter uma cama confortável e aqueles amigos. Levantou-se, saiu e viu Jurema que estava abanando a mão para Neco, que se distanciava com a carroça. O Neco não vai tomar café? Já tomou. Ele acorda sempre muito cedo. Faz e toma café. Foi ver se encontra um pouco de água, pois a nossa está acabando. Neco abanou a mão para as duas que estavam na porta da casa. Assim que ele desapareceu, Cida disse, Jurema, você não quer ir embora daqui, não é? Não quero não. Por quê? A gente não sabe como é lá. Só sabe que a cidade é muito grande e que eles falam diferente. Só isso. Também aquilo que os amigos contam. Um amigo da gente foi para o sul e depois de um tempo voltou. Veio todo bonito, com roupa nova, um rádio de pilha e óculos escuros. Diz que está muito bem, que trabalha na construção e que mora nela. Disse ao Neco para ir lá, pois tem bastante serviço. O Neco ficou todo animado, mas eu ainda tenho muito medo. Faz um bom tempo que o Dodô, outro amigo, foi. A gente não sabe como ele está. Ele é nosso amigo desde criança e é o melhor amigo do Neco. Por isso o Neco vai escrever para ele e se ele disser que tem trabalho, a gente vai mesmo e seja tudo o que Deus quiser. Você disse que vai me levar junto, estou feliz, pois quem sabe eu encontre alguém que me conheça. Isso mesmo, Cida. Aí vai ficar tudo certo, não é mesmo? Eu não aguento mais essa cabeça oca. Parece que comecei a viver no dia em que cheguei aqui. Antes disso não tem nada. É estranha essa sua doença, como pode ser? Não sei. Não me lembro de ter ouvido falar nisso, mas também não me lembro de nada. Será que o padre tinha razão quando disse que a qualquer momento eu vou me lembrar de tudo? Não sei, mas o padre deve saber o que está dizendo. Para ser padre teve que estudar muito, ele não é ignorante como a gente não. Tomara que seja verdade. Por quê? Você não está feliz aqui com a gente, não gosta da gente?
Cida sorriu enquanto passava a mão carinhosamente no cabelo de Jurema e respondeu: Não é nada disso, Jurema. Só que preciso saber quem sou e de onde vim, só isso. Ainda bem. Não sei quem você é nem de onde veio, só sei que gosto muito de você. Eu também gosto muito de você e também não sei porquê. Está bem, mas chega de prosa. Vamos andar por aí e ver se a gente encontra algum ovo para comer. Quando o Neco voltar, vai estar com muita fome. Saíram e ficaram um bom tempo procurando pelos ovos. Assim que encontraram, foram juntas preparar o almoço. Não tinha muita coisa, mas a comida de Jurema era feita com tanto carinho que parecia se multiplicar. Terminaram o almoço, foram para o quintal esperar Neco voltar. Assim que saíram, viram que ele estava chegando. Ele se aproximou, elas correram para junto da carroça e o ajudaram com as latas de água. Jurema perguntou: Conseguiu água, Neco? Consegui, só que está barrenta. Vai precisar ferver e coar. É, a gente tem de fazer isso. A Liliane ensinou. Neco retirou as latas da carroça e elas as levaram para dentro. Depois ele levou a carroça para os fundos do quintal. Desatrelou o cavalo e o amarrou no tronco de uma pequena árvore. Era a única que resistia à seca. Sentou-se em um banco ao lado do barracão. Ficou ali olhando para o horizonte pensando. Cida e Jurema continuavam dentro da casa, colocando água em baldes de alumínio brilhantes. Quando terminaram de guardar toda a água, Jurema disse: Não sei não, Cida, mas parece que o Neco não está bem não. Por que está dizendo isso? Eu conheço o Neco já faz bastante tempo e sei quando ele está pensando. Acho que aconteceu alguma coisa que o deixou desse jeito. Não percebi nada, mas eu sim. Vou lá falar com ele, venha também. Cida acompanhou-a. Assim que chegaram junto dele, Jurema perguntou: Neco, o que aconteceu? Não aconteceu nada, só estou um pouco atrapalhado da cabeça. Como assim? Quando saí para buscar água, aconteceu uma coisa estranha. Que coisa? No caminho fui olhando com tristeza para onde aquela seca pensei, porque acontece sempre isso. Essa terra é a minha terra, foi onde nasci. Gosto daqui. Porque tenho que ir embora? O que vou fazer lá no sul? Não sei nada de lá. Nunca saí daqui a não ser quando eu era ainda um rapazinho e fui com meu pai para Salvador. Sem perceber, eu estava rindo, lembrando-me daquele dia, de como fiquei assustado quando cheguei lá. Ficou assustado com o quê, Neco? Com toda aquela gente que ia e vinha. Nunca tinha visto aquilo antes. E quando vi numa loja uma caixa de dentro, da qual um homem falava, levei um susto maior ainda. O homem da loja disse que era a TV. Fiquei encantado. Queria uma, mas o homem disse que precisava ter luz elétrica, e a gente não tinha. Meu pai viu a tristeza na minha cara. Não fica triste, meu filho. A gente não tem luz elétrica, mas tem a luz do sol e não tem nada mais bonito. O progresso está chegando à nossa cidade, logo, logo a gente vai ter lá em casa essa caixa que fala. Aquela lembrança me deixou muito feliz e ao mesmo tempo com muita saudade e tristeza, pois meu pai morreu sem ver a nossa casa uma TV. Até hoje, a luz elétrica não chegou, nem a caixa que fala. Ele era meu amigo. Tentou me ensinar tudo o que sabia. Ele me disse o mais importante naquele dia, que a gente estava sentado embaixo de uma árvore. Olha, meu filho, a gente é pobre e vive nesta terra que às vezes é seca, mas quando a chuva chega, não tem terra mais bonita nesse mundo todo. Você ainda é muito pequeno, mas quando crescer não esquece nunca que a pobreza não é desculpa para a gente fazer coisa errada. Deus do céu, quem sabe porque a gente nasceu aqui pobre. Algum motivo deve ter. Você tem que ser sempre honesto. E se puder ajudar alguém, deve ajudar, mas nunca prejudicar. Vive bem a sua vida. Meu pai era muito inteligente. Sempre que ia à cidade, comprava jornal. Não sabia ler, mas ficava olhando as figuras e tentava adivinhar o que estava escrito. Quando fiquei com a idade de ir para a escola, ele sempre que podia caminhava a pé junto comigo, por mais de 1 hora. Assim que eu entrava na escola, ele ficava do lado de fora, esperava que eu saísse. Quando a gente voltava, eu contava tudo o que eu tinha aprendido. Eu contava e ele ficava feliz. Quando chegava a casa, pegava um jornal velho e perguntava que letra era aquela que estava ali. Eu falava e ele ia juntando e fazendo uma palavra, Jurema. Por que ele teve que morrer tão cedo? Queria que ele estivesse aqui para me ajudar a escolher o caminho que a gente precisa seguir. Sei que ele nunca quis sair daqui, mas agora, perdoa, pai,
Não tem jeito, não. Sabe, Jurema, quando me lembrei de tudo isso, comecei a chorar. Você acha que homem pode chorar? Todo homem desta terra diz que não. Não sei, mas acho que sim. Porque homem também tem sentimento igual a mulher, não é mesmo? Não sei se pode, mas eu chorei de saudades do meu pai. Depois sequei a lágrima com a barra da camisa e fui seguindo na direção do açude. Não sabia que quando eu chegasse lá, ainda ia encontrar água, mas tinha que tentar. Se não encontrasse, a gente ia ter que amanhã mesmo ir embora para a casa do tio Dorival. Cheguei no açude e tinha muita gente lá, que assim como eu, tentava pegar alguma água. Parei a carroça, tirei as latas de trás dela, fui até a margem. A pouca água que tinha era barrenta, mas não tinha outro jeito. Eu tinha que pegar aquela mesma. Fui colocando um pouco de água em cada lata, mas só até a metade, porque sabia que com o balanço da carroça, se ela estivesse muito cheia, a água ia cair, e isso eu não queria. Não podia desperdiçar. Assim que coloquei todas as latas em cima da carroça, olhei para as outras pessoas que também estavam buscando aquele líquido precioso. A maioria carregava lata e balde nos ombros. Até criança ajudava os pais, eu pensei. Não sei do que estou reclamando. Eu ainda tenho cavalo e carroça. Enquanto eu pegava água, Ciclone, meu cavalo, bebia daquela mesma água. Subi novamente na carroça e peguei o caminho de volta. A lembrança do meu pai me deixou triste, mas ao mesmo tempo me deixou sossegado. Senti um bem-estar que eu não conseguia explicar. Voltei a pensar nele e comecei a conversar em pensamento, como se ele estivesse ali. Pai, sei o quanto o Senhor amou esta terra. Sei que o Senhor jamais ia sair daqui, mas pode ver que não tem outro jeito. Aqui sempre foi assim e vai ser para sempre. Como eu queria ver tudo verde e poder colher a minha plantação. Neco contava o que tinha acontecido, mas ele mesmo não sabia que enquanto pensava no pai ao seu lado na carroça, um vulto o acompanhava e sorrindo lhe disse: sei tudo o que está sentindo, meu filho. Muitas vezes passei por isso, mas sempre alguma coisa acontecia e eu continuava aqui. Existem mistérios no céu que quando a gente está vivo não conhece. Quando a gente morre, esses mistérios são esclarecidos e se descobre que muitas vezes a gente sofre sem necessidade. Ninguém sabe como é a vida, mas posso lhe dizer que tudo está sempre certo e que cada um está no lugar em que deve estar. Amo você, meu filho. Você ainda vai passar muita coisa, mas vou estar sempre ao seu lado, fique sossegado. Vocês não vão acreditar, mas pareceu que ouvi a voz do meu pai dizendo umas coisas bonitas. Não ouvi, mas senti como se ele estivesse lá do meu lado. Parece que fiquei louco. Comecei a conversar com ele no meu pensamento e parecia que ele respondia. Pai, onde o Senhor está? Será que existe mesmo um céu como o Senhor falava? Claro que existe, meu filho. Você não sabe, mas está no céu, quando está ao lado da sua Jurema, quem ama tanto. Está no céu no momento em que vai colher o que plantou. Está no céu nos momentos de esperança quem sente em relação à vida. Está no céu agora neste momento, em que deixa seu espírito livre. Muitas vezes a gente aqui mesmo na terra está no céu e não percebe. Sabe, pai, tenho muitas saudades suas. Queria que estivesse aqui do meu lado. Sei que o Senhor era muito inteligente e que sabia muita coisa da vida. Por isso ia saber mostrar um caminho para eu seguir. Também tenho saudades. Por isso estou aqui, mas o caminho é seu. Você que tem que escolher. Eu só posso ficar ao seu lado, seja ele qual for. Assim dizendo, ele se aproximou do rosto do filho e o beijou. Neco disse para elas que o ouviu atentamente. Teve uma hora que senti que o meu pai me beijava. Então pensei, nossa, parece que o meu pai está aqui. Estou até conversando com ele. Eu não estava assustado, apenas ri de mim mesmo. Senti depois como um ar fresco se afastando. Por um momento, achei que ele estivesse indo embora. Por isso estou assim. Não vi o meu pai, mas acho que ele estava do meu lado. Não sei bem o que aconteceu, só sei que depois disso não tenho medo de mais nada. Fiquei bem. Sei que preciso decidir a minha vida e é isso que eu vou fazer. Não quero ir embora daqui, mas se precisar, se não tiver outro jeito, a gente vai. Neco terminou de contar o que tinha acontecido. Elas estavam impressionadas e Jurema disse: nossa, Neco, estou toda arrepiada. Será que seu pai veio mesmo falar com você? Não sei, mas eu acho que sim. Ele sabe que eu não quero ir embora, mas senti que se precisar ir, ele não vai ficar triste. Credo, Neco.
Vamos parar de falar dessas coisas, do contrário eu não vou conseguir dormir. Você sabe que eu tenho medo de assombração. Cida também ouviu a história que Neco contou. Assim como Jurema ficou impressionada, mas calou-se. Ela não entendia nada daquilo. Neco, rindo, disse: Jurema, pare com isso. Meu pai não é assombração, e se ele veio me ver foi porque sentiu saudade. Só isso. Vamos entrar que estou com fome. Não sei não, Neco, mas todo mundo que morre vira assombração. Eu não gosto de falar dessas coisas. E se fosse o seu pai ou a sua mãe, você ia ter medo também? Credo, Neco. Do meu pai e da minha mãe, não. Eles não iam querer me fazer mal. E você acha que o meu pai ia? Acho que não, mas mesmo assim não quero ver nenhum deles. Cruz credo. E se fosse a Dalvinha, você ia querer ver? Eu gostaria de vê-la sim. Queria pegá-la no colo de novo. Neco, será que ela vem visitar a gente? Não sei, mas seria bom se ela viesse, não seria? Seria sim, Neco. Seria sim. Ao lado deles, sem que vissem, estava o pai de Neco com uma menina ao seu lado. Ela se aproximou primeiro de Jurema, depois de Neco os beijou carinhosamente e disse: Gosto muito da senhora, mãe, e do senhor também, pai. Mãe, não chore, eu estou aqui sempre que posso. Parecendo sentir aquele beijo, Neco disse: Jurema, acho que senti um beijo, será que foi dela? Não sei não, mas acho que eu senti também. Neco, será que depois que a gente morre fica mesmo andando por aí, será? Não sei, Jurema. Mas se for assim é muito bom. Já pensou se a gente, depois que morrer, puder visitar todo mundo de que a gente gosta? Jurema não respondeu, apenas sorriu. O pai de Neco disse para a menina: Eles nem imaginam o quanto a gente fica do lado deles. Eu também não imaginava. Foi preciso eu morrer para descobrir. Agora a gente precisa ir, sabe que temos muito a fazer. Vamos embora? Eu não queria, mas o senhor tem razão, vovô. A gente tem muito a fazer. Posso dar mais um beijo neles? Claro que pode. A menina aproximou-se novamente e tornou a beijá-los. Em seguida, pegou na mão do avô e os dois desapareceram. Jurema, ainda sentindo o beijo, disse: Vamos parar de falar dessas coisas e vamos comer. Faz tempo que a comida está pronta. Neco e Cida concordaram com ela, entraram e foram almoçar.